Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 93 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Já deixa aí o like na base da confiança. Vamos para mais uma conversa. Vamos para mais uma conversa informal. Vamos conversar sobre a posse de Donald Trump, que assume como o 47º presidente da América do Norte, né? E teve muita polêmica nessa posse de Donald Trump. Teve o gesto de Elon Musk, né? O gesto aí, a posição das mãos de um dos filhos do presidente Donald Trump. Inclusive, eu nem sabia que ele tinha tantos filhos, né? São 5 ou 6 filhos? Não lembro direito, mas não sabia que ele tinha tantos filhos. Bom, tem muita coisa para a gente conversar. O mundo todo está passando por grandes transformações e essa é mais uma peça aí para a gente analisar. Vamos ir conversando aqui nesse vídeo. Vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes, né? Então, fiquem até o final. A gente sabe que tem profecias que falam por exemplo, da morte do homem orquestra de Benjamin Solari Parravicini, porque a gente sabe que Trump tem vários significados aí na língua inglesa, e um desses significados é que Trump é um instrumento, né? A abreviação aí de trumpet, né? Uma trombeta. E também tem o significado do trunfo, né? Isso mesmo, Trump também significa trunfo. Então, Benjamin Solari Parravicini, ele falou em uma de suas profecias que quando o homem orquestra da América do Norte for executado, ali for eliminado, esse será o começo do fim. Então, sendo assim, Trump representa uma peça bem importante nesse tabuleiro aí das profecias, né? Se a interpretação estiver correta. Bom, por que essa vitória de Trump é tão importante, né? Porque ele teve uma vitória esmagadora, né? Além da maioria dos votos aí popular, teve a maioria dos delegados. O partido dele tem a maioria no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. E soma-se a isso o fato de que a Suprema Corte americana tem a maioria dos indicados aí como sendo dos republicanos. Só o Trump indicou 3, né, juízes para a Suprema Corte lá no seu primeiro mandato. Ainda tem a perspectiva dele indicar, né, mais juízes. E então ele vai ter ampla maioria aí para governar com tranquilidade, fazendo tudo que ele quer, né? Ele já assumiu aí, né, com a caneta na mão, promovendo aí vários decretos. Vou mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela aqui para a gente dar uma olhada nos principais decretos que ele já assinou, né? Então, meus amigos, a gente tem aqui a notícia, né? Trump emite uma enxurrada de ordens executivas na segunda-feira, né? Foi ontem, e ele destacou aqui nessa notícia as principais, né? Olha só. Algumas das ordens executivas mais notáveis de Trump. Trump ordenou a suspensão da proibição do TikTok nos Estados Unidos por 75 dias. Né? Ele já chega aí ganhando as pessoas, né? Porque o TikTok é muito popular lá nos Estados Unidos, então tá todo mundo chateado com o banimento do TikTok. Ele já chegou dando uma canetada, né? Ele fez um acordo aí para o TikTok permanecer no ar, desde que seja vendido a 50% aí para alguma empresa norte-americana, né? Então vê aí
como ele vem se tornando um político cada vez mais experiente. E mais, ele assinou a ordem que inicia o processo de retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, né? Notoriamente, todos sabem que Trump nega aí esse aquecimento climático, né? Essas crises climáticas ele nega. Então, ele assinou uma ordem para retirar da Organização Mundial de Saúde, né? Ele é contra aí esses órgãos e tem o apoio da ONU, né? E assinou uma ordem para renomear o Golfo do México para Golfo da América. Olha só, uma coisa mais simbólica, né? Claro que depois isso daí pode ser revogado por um outro presidente e não vai ser levado a sério pelos outros países, né? E ele concedeu perdão aí quase a 1.600 manifestantes do 6 de janeiro, né? Bom, todos sabem que aquilo que aconteceu lá foi muito grave, inclusive teve pessoas que perderam suas vidas, né? Não foi uma coisa boba, foi algo realmente muito grave, semelhante ao que aconteceu aqui também, né? Mas vamos continuar lendo aqui o que ele fez aí de mais importante. Expandir e restaurar a pena de morte, né, nos Estados Unidos, especificamente em casos de imigrantes sem documentos, né? Para mim, isso daí, eu sou totalmente contra a pena de morte. Isso daí, para mim, é algo abominável, né? Só Deus tem o direito de fazer isso. Então, vocês vão ver que talvez não, eu creio que muitos políticos eles se apropriam do nome de Cristo, né? Falam que são cristãos, mas na verdade não são. São falsos, né? São falsos. Como Jesus falou que apareceriam pessoas falsas falando em nome dele, né? Mas que no final ele vai vomitar, né? Vai colocar de escanteio aí essas pessoas, né? Que falam em seu nome, mas que na prática não agem de acordo com aquilo que ele pregou. Então, para mim, isso daí já é um demonstrativo aí do que aqui vem, né, Trump. E o que mais, né? Também se espera que Trump assine quase uma dúzia de ordens executivas sobre segurança de fronteiras e imigração, sob o auspício de uma emergência de fronteira nacional. Isso inclui o envio de militares para a fronteira, implementação de proibições e viagens e asilo e o planejamento de deportação em massa, né? Tem mais, ordenando a criação do Departamento de Eficiência Governamental para implementar a agência DOGE do presidente junto com Elon Musk, né? Então, revogou as 78 ordens executivas, ações e memorandos da era Biden, né? Então, isso foi só alguma das coisas que ele assinou aí, que ele decretou. E então, amigos e amigas, claro que essa questão dos imigrantes tem que haver um controle, mas eu acho que as coisas têm que ser feitas de forma humana. O que é feito é muito desumano. Vocês podem discordar de mim, não tem problema nenhum nisso, mas eu acho que, por exemplo, no passado, aí, quando ele esteve no poder, a gente viu pessoas em jaulas, né, como animais, né? Então isso não é uma coisa virtuosa, não é uma coisa de uma pessoa que tem um bom coração, né? Então a gente teve pessoas extremamente importantes na posse de Trump, né? A nata da elite, a elite de empresas de tecnologia. Por exemplo, a gente teve Elon Musk, né? A pessoa mais importante e influente do mundo, o maior milionário, né? Enfim, tivemos também Mark Zuckerberg, deu uma guinada à direita, Jeff Bezos, Tim Cook, que é da Apple, a Sundar Pichai, da Google, CEO da Google. Também apareceram no evento o CEO da OpenAI,
Sam Altman, e o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, né? Então, amigos e amigas, todo mundo foi lá prestigiar o Trump, mostrando que ele está fechado aí com a nata da elite tecnológica, né? Claro, mas tem muitas outras questões, principalmente de cunho esotérico, nessa posse de Trump. Vejam só o seguinte, né? Bom, a gente teve o gesto aí de Elon Musk, né? Um gesto que foi muito infeliz. Não creio que tenha sido por acaso, porque você vai para um evento mais importante da sua vida. Você vai fazer um gesto que pode ser mal interpretado. Então, para mim, não foi ao acaso, né? Então, não à toa, muita gente comparou com um gesto aí nazi, né, meus amigos? Olha só, vou compartilhar com vocês a tela. Então, a gente tem aí, né, não é à toa, né, o jornal alemão explicando que sim, é um gesto que pode ser atribuído aos nazis, né? Como vocês podem ver, a semelhança é muito grande. Leva a mão no peito e depois a mão ao ar, né? E a própria linguagem corporal, a expressão como foi feita, né? Poderia ser feito de outra forma, já que dizem aí que ele estava entregando o coração dele para as pessoas. Poderia ter sido feito dessa forma, com as duas mãos, eu entrego o meu coração para vocês. Mas não, foi algo bem diferente, né? Então, não à toa o pessoal caiu de críticas em cima dele, né? E o histórico dele também não é assim, tem já um histórico de defender coisas questionáveis, né? Então isso daí vai ser falado aí por muito tempo, né? Então talvez tenha sido uma bola fora aí, né? No mínimo uma bola fora. Mas falar muito sério para vocês, a gente viu os outros vídeos aí do canal, a gente viu ele envolvido com coisas bem obscuras, né? Por exemplo, a roupa que ele usou numa festa fantasia, a roupa do próprio Demo, né? Vocês viram com uma cruz invertida ali, é algo completamente bizarro. Então, ele não me inspira algo positivo, né? Me inspira algo negativo. É uma pessoa que tem muito poder, tem muito dinheiro, é influente e agora entra na política porque era só o que faltava. O cara já tem tudo, já tem grana, já tem influência. O que faltava mesmo era estar mais dentro da política e ganhando cada vez mais apelo, né? Mais apoio aí de seguidores, de se tornando cada vez mais popular, né? Lembra bem aquela figura do anticristo, né? Mas eu quero saber da opinião de vocês. Pode colocar no comentário se discorda, se concorda, enfim. Talvez vocês escutem o barulho, né? O barulho do ar-condicionado. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. A temperatura está chegando a mais de 40 graus, então tá impossível de gravar vídeo sem o ar-condicionado. Eu vou tentar reduzir o ruído ao máximo, mas talvez vocês escutem aí, incomoda um pouquinho, mas vai dar para escutar, né? Quero falar também de outros símbolos, né, nessa cerimônia de posse. Por exemplo, uma coisa estranha foi quando do momento do juramento que o presidente eleito tem que fazer, ele tem que ser colocado a mão ali na Bíblia, né? Por exemplo, o Biden, quando foi eleito, ele inverteu a Bíblia, a cruz ficou de cabeça para baixo e isso foi muito falado. Mas dessa vez, Trump, ele não colocou a mão em cima da Bíblia, né? Um gesto tão importante para muita gente que é cristã, né, que confia nele, cometer essa gafe de não colocar a mão na Bíblia. Claro que isso acaba sendo mal interpretado, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, amigos, aqui está
Trump quebra a tradição e faz o juramento como presidente sem colocar a mão sobre a Bíblia, né? Então, não colocou a mão na Bíblia, né? Como falei para vocês, é algo importante em que foi praticamente ignorado, né? A esposa dele com essa vestimenta estranha que esconde os olhos, né? Muita gente comparou que ela estava vestida como se fosse para um funeral, né? Se assim tudo nesse tipo de evento é meticulosamente planejado, as roupas, né, os gestos. Então, ir com essa roupa, qual é a mensagem que ela está passando, né? Se alguém vai morrer, quem seria essa pessoa que irá morrer, né? Será que seria Trump, né? Não sei, mas as profecias mostram que talvez sim, né? Se isso acontecer, sabe que pode haver uma confusão enorme. O que a gente poderia esperar seria uma verdadeira guerra civil, né? Então tá aí, não colocou a mão na Bíblia. O que mais que eu posso conversar com você? Ah, sim, o filho do Trump, o gesto que ele fez e que inclusive a esposa, as mulheres aí sempre atentas, né? Chamou a atenção, né, de um dos filhos do Trump, o Eric, né? Ele estava fazendo um gesto de uma pirâmide invertida que é amplamente atribuída aí a um gesto dos Illuminati. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, vídeo mostra Eric Trump fazendo gesto comparado a sinal Illuminati durante a cerimônia e sendo repreendido pela esposa, né? Qual o gesto que ele fez? Esse aí, a pirâmide invertida. O que significa esse gesto, né? Eu sei o que significa, mas olha só o que diz o ChatGPT. Olha só. Símbolo de renovação. Tem várias interpretações para esse símbolo, né? Muita gente ignora esse fato, mas nós nos comunicamos através dos símbolos. Eu estudei isso na faculdade, né? Sou formado em design gráfico. Então, ao longo da história da humana, né? Desde lá da pintura rupestre, a humanidade ela se comunica através dos símbolos. Então, isso não é algo também ao acaso. Veja o que diz aqui, olha só. Na tradição esotérica, a inversão, né, muitas vezes representa uma nova perspectiva ou renovação. No caso da pirâmide invertida, isso pode simbolizar o começo de um novo ciclo, a destruição para a reconstrução ou o abandono do velho para dar espaço ao novo. Então, é algo muito marcante que vem sendo pregado pelo governo, né? Por esse governo que assume, né? Uma reestruturação geral, uma nova ordem, como o próprio Elon Musk colocou no seu Twitter, né? Assim que Trump ganhou aí a candidatura, ele colocou uma foto, né? Escrito assim, Novus Ordo Seclorum, né? Algo que está escrito aí na nota de dólar, né? Então, eu perguntei, né? O filho de Donald Trump fez o gesto com as mãos durante a cerimônia de posse. Sabendo que isso não foi ao acaso, qual o sinal que você acha que ele queria passar, levando em consideração o contexto? Se o filho de Donald Trump fez o gesto de uma pirâmide invertida com as mãos durante uma cerimônia tão significativa como a posse presidencial, certamente pode ser interpretado como uma mensagem simbólica, considerando o contexto e a atenção meticulosa aos detalhes em eventos deste tipo. No entanto, a interpretação depende muito do ponto de vista de quem analisa. Aqui estão algumas possibilidades. A pirâmide invertida pode simbolizar a inversão de estruturas ou o desejo de reestruturar a ordem existente, dado ao discurso político de Trump, focado em drenar o pântano e reformar as instituições. O gesto poderia ser visto como um símbolo de rompimento com o status quo, né? Então, tem vários significados. Por exemplo, temos esse aqui, né? Poder oculto,
Na perspectiva de conspirações e simbolismos ocultistas, a pirâmide, normal ou invertida, é frequentemente associada ao poder, à sabedoria e à organização hierárquica. O gesto pode ser entendido como um aceno a certos grupos ou ideologia que compartilham dessa simbologia, né? Como vocês podem ver, provavelmente não foi ao acaso, né? Não foi ao acaso. Foi uma mensagem, tanto é que ele foi chamado a atenção pela esposa, e assim que ele foi cutucado por ela, né? Ele rapidinho desfez aí o gesto, mostrando como as mulheres têm poder aí sobre os homens, né? Deixa eu ver se tem vídeo aqui. Acho que não tem. Ah, tem aqui. Ô, para com isso daí, ô bobão. Tá pagando uma de idiota aí. Sabedoria das mulheres. Então, meus amigos, tem muita coisa acontecendo. A gente vai voltar a falar sobre o assunto, né? A gente vai voltar a conversar sobre isso. Esse é um vídeo mais informal. Precisaria de aprofundar mais nas informações para trazer um vídeo mais fundamentado, mas esse é um bate-papo mais informal. Então, meus amigos e amigas, Trump atua como se fosse um verdadeiro salvador da pátria. Lembrando que ele sofreu aquele atentado, ele se ergueu aí com os punhos cerrados, falou que foi escolhido por Deus, né? Enfim. Então, ao meu ver, assim, uma conclusão assim do raciocínio, para a elite, a elite da elite da elite, não importa quem vença, a agenda sempre avança, seja de uma forma ou de outra, né? Se as pessoas rejeitam a plataforma mais à esquerda, né? Eles vão abraçar a plataforma da direita, que na verdade converge para um mesmo ponto no final das contas, né? Claro que tem algumas sutilezas, algumas diferenças, mas no final das contas tudo converge para o mesmo ponto, se tornando uma coisa homogênea, né? Aquela questão, né? A ordem a partir do caos. Então, através do choque, do conflito, de opostos, se chega a uma síntese. Então é isso que eu quero passar para vocês, né? Não importa quem estiver no poder, a agenda vai avançando, né? Vai havendo uma convergência. Com todos os presidentes que tiveram no poder americano, uma coisa sempre aconteceu, foram o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos, né? Algo que o Trump promete que vai acabar com isso, né? Se assim for, talvez ele seja mesmo alguém fora desse sistema, né? Ele fez algumas promessas bem importantes, né? Por exemplo, ele falou que vai revelar aí os arquivos ligados à execução aí de John Kennedy. Talvez isso seja algo muito marcante, se assim for. Eu até deixei aberto uma informação aqui, que Trump promete divulgar arquivos secretos sobre assassinar de John Kennedy, né? Ele diz o seguinte: nos próximos dias tornaremos públicos os registros restantes relacionados aos assassinatos do presidente John Kennedy e seu irmão Robert Kennedy, bem como o Dr. Martin Luther King Jr., entre outros tópicos de grande interesse público, declarou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o comício de vitória, né? Esse filósofo da Rússia disse o seguinte, né? O trumpismo, isso agora é uma onda crescente dentro da sociedade norte-americana. O trumpismo já não pode ser removido tão facilmente através de um atentado, né? Qualquer tentativa de passar a uma resistência mais radical contra Trump levará certamente, pelo menos, a uma
de civil, né? Uma guerra civil. Então, falou aí o Dugin, um filósofo russo, né? Muito importante. E eis que a gente chega à profecia que fala de Donald Trump. A gente já analisou essa profecia umas 2 ou 3 vezes. A gente tem aí vários instrumentos. Tem um projétil que é disparado aqui e atravessa. E aqui a gente tem um buraco aí com as cordas rompidas. A gente tem aqui 4 cordas. Isso pode representar os 4 mandatos anteriores, né? Os 4 mandatos, não, desculpa, os 4 anos do primeiro mandato. E depois, com o projétil que atravessa, a gente tem menos 2 cordas, né? Isso pode representar o segundo mandato, né? Com a consumação desse ataque acontecendo no segundo ano do segundo mandato, né? E parece o rosto do Trump aqui de perfil, né? Lembra um pouco. E a gente tem a frase que a tradução diz o seguinte: princípio do fim, será morto o homem orquestra da América do Norte, né? Então, meus amigos, a gente tem essa profecia aí bem importante, né? Que fala da execução do homem orquestra da América do Norte. E se for Trump, né, pode acontecer nesse segundo mandato, no segundo ano, né? Se é ou não, o tempo dirá, mas que ele é uma peça-chave, é algo diferente que está acontecendo, isso não é à toa que a gente tem. Não acho que seja por acaso, né? Sabendo da questão da numerologia como importante para os ocultistas, né? O Trump foi o presidente número 45. Então, meus amigos, para concluir, a gente tem aqui o 4 mais 5, que é igual a 9, e 4 mais 7, que é igual a 11. Vocês sabem o que aconteceu lá naquele fatídico 9 do 11, né? Não precisa nem falar mais nada. Bom, concluindo, esse vídeo ficou um pouco longo, né? Mas eu acho que a gente passou por todos os pontos que eu queria abordar com vocês. Espero que isso tudo seja ao acaso, espero que realmente façam um bom governo. Não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, porque como os Estados Unidos é importante para o mundo, então eles fazendo um bom governo que não vai atrapalhar os outros países, né? Acho que é um pouco difícil, porque ele já falou, pretende tarifar, pretende fazer uma série de coisas, mas enfim, a esperança é a última que morre, né? Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Junte-se a nós aí no nosso clube de membros. E depois a gente volta a conversar com mais uma análise profética, aí provavelmente na sexta-feira. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!